Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa videoaula nós vamos falar a gente vai dar continuidade sobre a questão do fascismo, né? Os regimes totalitários lá da Alemanha, ok? Lá da Europa. A gente já falou sobre a marcha sobre Roma, sobre como Mussolini se consolidou no poder e agora a gente vai partir para a Alemanha, que foi onde esse poder se tornou mais forte. Mas antes da gente ir para lá, tá aqui, olha, os monumentos que eu tinha falado a vocês de culto a Mussolini. Tá vendo? Aqui é no centro de Roma, esse rosto dele, provavelmente o prédio aqui de um banco, tá bom? E aqui uma estátua dele. Essa estátua, assim que a Itália foi invadida, uma das primeiras providências que eles tomaram foi derrubar essa estátua, né, que era símbolo do poder do Mussolini lá. O Tratado de Latrão, aqui está o mapa que eu falei na última videoaula, ok? Sobre o limite territorial do Vaticano, que é este aqui, tá bom? Que compreende desde a Praça de São Pedro, a partir daqui, ó, você saiu de Roma, entrou aqui, você já passa para os limites da cidade do Vaticano. Você já passa para as leis do Estado do Vaticano. Da Praça de São Pedro, aqui é a igreja que o Papa celebra e aqui toda a cidade do Vaticano, tá bom? Então é um território próprio. Aqui está a assinatura do Papa Pio IX, que foi quem assinou o Tratado de Latrão. Só que agora a gente vai falar sobre um personagem extremamente importante, que é o senhor Adolf Hitler, né? Que ele vai coordenar uma série como é que eu poderia dizer, uma série de totalitarismos muito mais forte, muito mais poderosa e muito mais destruidora e avassaladora do que a de Mussolini, tá bom? Então, uma breve história aqui, eu separei esses 4 quadros aqui para dizer a vocês que esses quadros aqui, todos eles, foram pintados por Hitler. Hitler, quando era criança, o sonho dele era ser pintor. E a gente vê aqui que ele tinha talento, né? Então ele pintava essas aquarelas, como se chama, e era o sonho da vida dele, era viver de arte. Então são quadros muito bem pintados, como a gente pode observar, muito bem feitos, que hoje valem uma fortuna, mas na época Hitler brigou com o pai queria que ele fosse funcionário público, ele foge para Viena e tenta vender essas obras aqui. Então ele vende essas obras por um preço baixíssimo, ninguém queria comprar. Então isso frustrou muito ele, né? Ele se tornou uma pessoa muito frustrada. E quando a mãe dele adoece, o pai dele morre, ele tem que voltar para casa, deixando de lado o sonho dele de ser artista. E além do mais, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, né? Como eu já havia falado a vocês, a Primeira Guerra, ok? Eita, letra feia danada. Então a gente tem a Primeira Guerra. E Hitler, obviamente, lutou na Primeira Guerra ao lado dos alemães. Quando se encerra a Primeira Guerra, ele já tinha deixado de lado o sonho de ser artista, né? O sonho de vender esses quadros aqui. O que ele conseguiu vender, ele vendeu. Depois ele deixou isso de lado, até porque a Alemanha estava em crise. Pouco se valia a arte, né? Depois de uma crise. Então a gente vai ver de que se originou essa crise da Alemanha. Lembrem-se, por favor, do Tratado de Versalhes, que eu falei a vocês em sala de aula, que era extremamente importante para entender o assunto de Segunda Guerra, a gente entender os pontos do Tratado de Versalhes. O que é que esse tratado trazia, o que é que esse tratado dizia, né? Então, primeiro, lembre-se que eu falei a vocês que a Alemanha foi a única culpada da guerra, né? Porque quem era a Tríplice Aliança? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália muda de lado já perto do final da guerra,
fica só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro se desmanchou, não existia mais, ficando só a Alemanha. Então vamos lá, alguns pontos do Tratado de Versalhes, que isso aqui a gente já estudou em sala de aula, mas só para a gente lembrar o quanto isso deixa Hitler furioso, né? A Alemanha sofreu punições territoriais severas no Tratado de Versalhes. Como resultado, perdeu 13% do seu território e 10% da sua população. No próximo slide a gente vai poder ver como isso ficou no mapa. Foi criado um corredor polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental. Gente, eu não sei se vocês já brincaram de corredor polonês, que é uma brincadeira extremamente saudável, né? Uma brincadeira extremamente educativa, em que fica dois corredores de pessoa, uma pessoa passa no meio e é espancada. A gente vai entender por que essa brincadeira tem esse nome, tá bom? Porque a Polônia, ela vai pegar um território da Alemanha para ela poder ter ligação com o mar. Só que quando ela pega esse território, ela vai dividir a Alemanha em duas partes. A gente vai ver isso melhor no mapa. A Áustria ficou proibida de unificar-se com a Alemanha. Isso aqui vai deixar Hitler extremamente furioso, tá certo? E é bom vocês tomarem nota disso aqui, porque uma das primeiras coisas que Hitler vai fazer quando toma o poder é justamente desmanchar essa ordem, tá bom? Os Sudetos, antigo território austríaco, foram transferidos para a Tchecoslováquia, que isso aqui é um dos primeiros países também que Hitler vai invadir. Então, a primeira coisa que Hitler faz, gente, quando ele toma o poder, prestem atenção, é desmoralizar completamente o Tratado de Versalhes. Ficou feio. Então, a primeira coisa que Hitler vai fazer, assim que toma o poder, é desmoralizar o Tratado de Versalhes, tá bom? As duas ficaram feias, mas não tem nada não. Então, a primeira coisa que Hitler vai fazer é desmoralizar todo esse tratado. Por quê? Porque para ele esse tratado havia humilhado a Alemanha ao máximo. A gente já viu isso aqui. Os alemães perderam todos os seus domínios coloniais. Isso aqui a gente já tinha estudado em sala de aula. Coloniais de onde? Tanto da África quanto da Ásia. Proibição de promover recrutamento militar. Por que esse ponto é importante? Porque eles proibiram a Alemanha de recrutar militares? Porque eles sabiam que era uma forma de impedir com que houvesse uma outra guerra, né? O Tratado de Versalhes ele é assinado assim que a Primeira Guerra acaba, com o objetivo de pôr fim à Primeira Guerra e evitar, consequentemente, uma revanche, uma segunda. Para isso, além de promover, de proibir esse recrutamento militar, eles vão proibir também a Alemanha de ter mais de 100 mil soldados. Então imagina, gente, um país ter um número de soldados extremamente militares. Esses soldados deveriam cuidar da defesa nacional, cuidar das fronteiras, cuidar da segurança nacional, cuidar do recrutamento, dos quartéis, enfim, não dava conta. Era impossível para a Alemanha, era extremamente humilhante. Hitler era soldado, então ele viu isso aí como uma humilhação. O Tratado de Versalhes em si, como um todo, para Hitler, foi uma grande humilhação para a Alemanha. Consequentemente, eles vão proibir a Alemanha de ter marinha de guerra e proibição de ter aviões, né, ter aviação de guerra e proibição de ter tanques de guerra com artilharia pesada. Ou seja, vai proibir, nesse caso, eles vão proibir a Alemanha de ter ataque por ar, né? Eles não vão ter como atacar por ar. Oh, meu Deus. Eles não vão ter como atacar por ar. Eles proibiram a Alemanha de ter força marítima e também por terra. Ok? Então, eles vão proibir, eles vão conseguir sufocar a Alemanha de forma que eles proíbem a marinha, proíbem a aviação e proíbem tanques de guerra, ou seja, proíbem pelo ar, proíbem pelo mar
e proíbem por terra. Como vocês podem ver, minha letra continua uma beleza. Por fim, gente, esse aqui é um dado interessante, que os termos do tratado estipulavam que os alemães deveriam pagar cerca de 20 bilhões de marcos em ouro. Isso aqui a gente discutiu em sala. Por que em ouro? Porque eles sabiam que a Alemanha, tendo que pagar em ouro, mesmo com a moeda desvalorizada, eles não tinham como escapar, né? Eles não tinham outra desculpa para não pagar, ok? Então, voltando, deveria ser pago até abril de 1921, a gente sabe que teve a Segunda Guerra Mundial, depois de 20 bilhões passou para 200 bilhões e, a título de curiosidade, a última parcela dessa dívida, dessa indenização, foi paga em 2010, ou seja, a última indenização da Primeira Guerra Mundial foi paga já em 2010. Então, é importante a gente destacar o valor do Tratado de Versalhes, porque ele é a causa, né, uma das causas maiores do motivo de vingança, certo? Hitler vai estabelecer vingança devido ao Tratado de Versalhes, tá bom? Ele não vai aceitar nenhum desses pontos. Para ele, tudo isso era uma humilhação. Aqui no mapa, ficou um pouco distorcido, mas dá para a gente ver o corredor polonês é justamente essa parte aqui, ó. Estão vendo? Que a Polônia é esse país aqui verde, tá bom? A Alemanha é esse marfim aqui e ela terminaria aqui, ó. Estão vendo? Tem outro pedacinho. Só que separando a gente tem o corredor polonês, que é o DAS. Era justamente esse território aqui, que era da Alemanha. Deixa eu circular aqui para vocês entenderem melhor. Era um território aqui que era da Alemanha, que a Polônia tomou. Então, os alemães eles ficaram divididos nessa parte aqui, que é a maior parte do país, né? E essa outro pedacinho aqui, que ficou separada por um corredor polonês. Então, o que é que isso vai causar? O que é a brincadeira do corredor polonês, né? É justamente uma brincadeira em que se forma um corredor aqui, outro corredor aqui, e quem passar pelo meio, né? As pessoas que passassem pelo meio seriam justamente espancadas pelas pessoas que estavam do lado. É uma brincadeira antiga e extremamente saudável, né? Outro ponto extremamente importante para a gente entender a situação da Alemanha é a hiperinflação. Gente, não é uma inflação qualquer, tá bom? É uma hiperinflação, tá bom? É uma inflação que passa de uma marca controlável. Nessas duas imagens dá para a gente entender bem o que é essa hiperinflação. A gente tem aqui crianças brincando, isso aqui são bolos, certo? São fardos, são notas de marcos alemães, de moedas da época. Imagina aqui sendo notas de 100 hoje em dia. As crianças estavam brincando com essas notas de 100 porque o dinheiro não valia mais nada. É aquela história que a gente já havia falado lá, que a Rússia sobreviveu à crise de 29. Porque além de ter saído da Primeira Guerra, a Alemanha também teria que enfrentar a crise de 29. Então, essa pirâmidezinha aqui que eles estão brincando é toda feita de dinheiro, tá bom? Que estava desvalorizado lá na Alemanha. E aqui a gente tem um senhor carregando uma carroça e essa carroça está cheia de dinheiro também. Professor, para que esse dinheiro todinho que ele estava nessa carroça, estava levando? Esse senhor estava indo para a padaria comprar um pão, certo? Então, para a gente ver como a moeda de lá estava desvalorizada. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver várias outras imagens que mostram como a hiperinflação alcançou a Alemanha, tá bom? E foi nesse contexto que vai surgir o nazismo, tá bom? A gente não pode entender que o nazismo surgiu do nada. Foi nesse contexto aqui, foi nesse contexto de hiperinflação que o nazismo vai surgir. Foi vendo cenas como essas aqui que o senhor Hitler
ele vai se tornar cada vez mais revoltado e ele vai querer achar um culpado para isso. Então, é a partir daqui que vai surgir o nazismo alemão. Como atividade para casa, o que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, que vocês assistissem um filme. Meu Deus, fugiu o nome do filme. Meu Deus do céu. Tem tanto filme sobre Segunda Guerra. O Fotógrafo de Mauthausen. Eu vou mandar para vocês, tem na Netflix, que ele vai mostrar a situação de alguns judeus no campo de concentração a partir da fotografia, tá bom? Então, o que é que vocês devem fazer? Assistir o filme, fazer um fichamento. Não é um resumo, fichamento. É você fazer os pontinhos assim, escrever o que você está entendendo, outro ponto que chamou a atenção, que lhe chamou a atenção no filme, tá certo? Eu poderia deixar fazer em dupla, porém nessa situação não tem nem lógica, tá bom? Então até a próxima aula, se Deus quiser, com muita saúde, ok? Valeu!